Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tarek e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês o conteúdo mais cobrado no vestibular da UERJ nos últimos 5 anos. Quer saber qual é? Vamos pro vídeo? Antes da gente falar especificamente sobre qual é esse conteúdo, eu vou dar aqui algumas dicas e sugestões de estudo para vocês se prepararem bem para fazer essa prova. Por que você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreve aqui porque eu vou trazer mais vídeos como esse, analisando não só o exame da UERJ, a prova da UERJ, como também o Enem. Aliás, a gente já tem vídeos no canal falando sobre dicas de estudo, de planejamento e também sobre análises relacionadas ao último Enem que aconteceu nesse mês de janeiro. Preparamos inclusive uma playlist. Esse vídeo que a gente está gravando hoje já vai para essa playlist de vestibulares e dicas de estudo. Então se inscreve no canal para acompanhar o trabalho e aquilo que estamos produzindo, pensando em ajudá-los, beleza? Feito esse merchan introdutório, vamos para o material que eu preparei para pensarmos aqui essa dica de estudos da UERJ. Bom, em História, nos últimos 5 anos, o exame objetivo da UERJ cobrou como principal tema o assunto Guerra Fria. Como vocês podem perceber aqui no slide que eu montei para esse nosso encontro, o assunto Guerra Fria ele é desmembrado em 3 principais subtemas ou abordagens que a prova faz uso para poder falar sobre esse assunto que é muito grande. Guerra Fria se estende desde o final da Segunda Guerra Mundial até o desmembramento da União Soviética, que acontece em 1991. Eu costumo brincar com os meus alunos que 1991 foi um ano muito importante para a história da humanidade. Em segundo lugar, porque a União Soviética foi desmembrada. Em primeiro lugar, porque eu nasci. Patuts. Mas enfim, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Quando a gente pensa em Guerra Fria, então quais são as 3 principais sub-áreas, os 3 principais conteúdos de Guerra Fria que a prova cobra? A bipolaridade geopolítica, a Guerra Fria relacionando a Alemanha, o que acontece com a Alemanha, já que foi o país derrotado, o principal país derrotado na Segunda Guerra Mundial, como que vai ser dividida a Alemanha, a questão do Muro de Berlim e tudo mais. E, finalmente, quais são os reflexos da Guerra Fria aqui para o continente americano, para a América Latina. E eu preparei aqui alguns slides com mapas mentais que ajudam vocês a conseguir saber o que vocês precisam se lembrar de Guerra Fria, os principais tópicos, pensando na sua preparação, olhando para a UERJ. Bom, Guerra Fria, pensando na parte de bipolaridade e geopolítica. O que é importante a gente se lembrar? A gente precisa se lembrar que a Guerra Fria se trata de um momento em que 2 superpotências emergiram da Segunda Guerra Mundial. Foram elas os Estados Unidos e a União Soviética, representando 2 ideologias, 2 sistemas antagônicos, que eram, respectivamente, o capitalismo versus o socialismo. E essas 2 superpotências, em busca da hegemonia mundial, estavam tentando controlar e expandir as suas áreas de influência. Então aqui no mapa mental que eu coloquei para vocês, tem aqui bem no centro a abordagem principal, que é a bipolaridade geopolítica, e acima está ali a disputa por áreas de influência. E para conseguirem garantir essas áreas de influência, o que as superpotências vão investir, o que eles farão? Estados Unidos e União Soviética criarão planos de auxílio econômico, e aí auxílio econômico visando a Europa. A gente vai ter no caso dos Estados Unidos o Plano Marshall, que é um investimento para ajudar a reconstrução europeia. Lá no caso da Ásia, o Plano Colombo, e mais à frente falaremos sobre a Aliança para o Progresso, um plano um pouco posterior em relação aos outros 2 que eu citei, mas que vai se voltar a apoiar a América Latina e tentar apoiar regimes que fossem alinhados aos Estados Unidos naquele contexto. No caso da União Soviética, eles não ficam atrás, eles também vão propor auxílios econômicos à Europa Oriental, ao leste europeu, ao lado oriental daquela que foi conhecida como a Cortina de Ferro, que separava a Europa em Europa capitalista e Europa socialista. Do outro lado desse mapa mental, nós podemos perceber que as superpotências também tentavam demonstrar a sua superioridade, fazendo com que os países conseguissem pertencer ou perceber a importância de pertencerem a esses blocos. E aí Estados Unidos e União Soviética investirão pesado em corrida tecnológica. E essa corrida tecnológica ela pode ser pensada através da ideia do armamentismo, a tentativa de desenvolver tecnologias nucleares para conseguir propor aquele equilíbrio pelo terror,
Se a superpotência que concorre comigo tem uma tecnologia destrutiva, eu preciso desenvolver o meu arsenal para que a gente possa ficar equilibrado, para que haja um nivelamento das forças através de um outro conceito que é o próprio Wes já cobrou, que é o conceito de destruição mútua assegurada. E além dessa questão armamentista, o desenvolvimento tecnológico reconheceu grandes avanços naquela ocasião, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética empreenderam um programa de corrida espacial, tentando lançar ao espaço satélites, depois viagens tripuladas, chegando até mesmo à viagem famosa dos Estados Unidos, comandada pelo Neil Armstrong, que representou a chegada do homem à Lua. Antes disso, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin já havia conseguido ser o primeiro homem a alcançar o espaço sideral numa viagem tripulada. Então repare que essas duas superpotências se preocuparam bastante em fazer investimentos desse sentido, o que possibilitou um grande avanço, um grande desenvolvimento da tecnologia espacial, que acabou culminando numa revolução nas comunicações, a chamada Revolução Técnico-Informacional, a partir dos anos 70 do século passado. E finalmente, a Guerra Fria ela acaba sendo disputada em várias outras arenas. Além da arena econômica e da arena tecnológica, a Guerra Fria vai ser proposta através da formação de pactos militares, como a OTAN versus o Pacto de Varsóvia. Ela também vai ser percebida na arena cultural a partir da indústria hollywoodiana, que produzirá filmes que tentarão sempre colocar como inimigo o soviético, o comunista. E lá no caso da União Soviética a mesma coisa, uma indústria de propaganda muito forte, pautada pelo Estado, que vai se preocupar em fazer com que os socialistas vissem o mundo capitalista como um mundo de miséria, de extrema pobreza. Então haverá essa disputa na arena cultural. Na arena esportiva, nós temos alguns episódios importantes, como os boicotes que aconteceram respectivamente da delegação americana e da delegação soviética aos Jogos Olímpicos que foram sediados nos países antagônicos. Então, os Jogos Olímpicos de Atlanta de 1976 não receberam a delegação soviética completa para justamente diminuir a importância daquela competição sediada nos Estados Unidos. E os Jogos Olímpicos de Moscou, 4 anos depois, em 1980, também serão boicotados pela delegação estadunidense. O que evidencia aí essa queda de braço, tentando sempre enfraquecer o país antagônico e fortalecer a sua procura, seu bloco de áreas de influência, procurando envolver novos países nessa área. Beleza? Então, quando a prova fala de Guerra Fria, ela costuma abordar esse conceito da bipolaridade das relações internacionais. Vamos para mais uma imagem que eu preparei para a gente, mais um slide, falando sobre uma outra abordagem que a prova costuma lançar mão, que tem a ver com a questão alemã. Importante lembrar que a Alemanha é o grande país derrotado na Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler se suicida num bunker em Berlim, nós já tínhamos as tropas soviéticas ocupando a cidade. Os Estados Unidos e os países aliados já estavam também invadindo a Alemanha pelo lado ocidental. E no final da Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida em 4 zonas de influência, que posteriormente se transformaram em 2 países, a República Federativa Alemã e a República Democrática Alemã, como vocês podem ver aqui no mapa mental, na sequência que eu propus através das setas. Então haverá uma disputa entre a RFA e a RDA. A RFA seria a República Alemã alinhada aos Estados Unidos, portanto capitalista, e a RDA, perdão, a gente sempre acaba se enrolando aí nesses nomes, mas a RDA, República Democrática Alemã, seria alinhada à União Soviética, portanto socialista. Acontece que a capital, o centro político, nervoso, intelectual da Alemanha, que é Berlim, ficava na República Democrática, ficava na Alemanha Oriental. E para que pudesse também ser contemplada pelos alemães ocidentais, Berlim virou uma zona neutra, dividida em área capitalista e em área socialista. Muitas vezes essa área não era respeitada, muitas vezes pessoas da Berlim Oriental migravam para Berlim Ocidental e o contrário também era verdadeiro, apesar de não tão frequente. E é por isso que, sob o comando de Nikita Khrushchev, o líder da União Soviética no momento da construção, foi erigido o Muro de Berlim, materializando as fronteiras até então já existentes, as fronteiras ideológicas que separavam a Berlim Ocidental da Berlim Oriental, o capitalismo do socialismo. O Muro de Berlim se torna, no final das contas, o grande símbolo da Guerra Fria. E, portanto, não só a sua construção é importante, como a sua derrubada, em 1989.
evidenciando já o desgaste da Guerra Fria. Uma nova política estava sendo adotada na União Soviética e os alemães orientais, principalmente os berlinenses orientais, já estavam muito desgastados, desejando a reunificação, que acontece em Berlim em 89, que acontece de uma maneira mais ampla pela Alemanha como um todo em 1990. São alguns dos episódios que marcam a crise do socialismo soviético e a crise, por que não, do bloco socialista como um todo, culminando no fim da Guerra Fria em 1991. Uma outra área importante que a prova da UERJ costuma abordar quando pensa em Guerra Fria são os reflexos da Guerra Fria aqui para o continente americano. Aqui no slide que eu preparei para a gente, eu mostro para vocês como que se dão esses reflexos. Em especial porque aqui no nosso continente emergiram, se fortaleceram duas tendências políticas e econômicas entre as elites daqui do Brasil, da Argentina, dos países latino-americanos, que são essas tendências mostradas, a tendência internacionalista versus a tendência nacionalista. Políticos que representam a tendência nacionalista, por exemplo, aqui no Brasil, seriam o próprio Getúlio Vargas, mais à frente o João Goulart. E políticos que representam essa ala mais internacionalista seriam o jornalista Carlos Lacerda, o principal representante da UDN, o partido que era anti-Vargas aqui no Brasil, bem como também o próprio Juscelino Kubitschek, que ainda que fosse um varguista, defendia um alinhamento do Brasil com o capital internacional, a entrada de grandes empresas estrangeiras na nossa economia. Só que essa dicotomia nacionalismo, internacionalismo, não era uma coisa específica do caso brasileiro. Ela envolvia também os demais países latino-americanos. Nós temos aqui na Argentina o peronismo representando esse movimento mais nacionalista. Nós temos no caso do México um político conhecido como Lázaro Cárdenas, que representa também essa tendência nacionalista de criar barreiras para a entrada das empresas estrangeiras e da exploração dos Estados Unidos nas economias latino-americanas. Nós temos no Chile o político socialista chamado Salvador Allende, que defenderia, portanto, reformas nacionalistas e também de caráter social. E no caso cubano nós temos Fidel Castro, representando esse movimento nacionalista de enfrentamento aos interesses estadunidenses que eram representados lá na ilha de Cuba pelo ditador cubano Fulgêncio Batista. E é por conta desse movimento liderado por Castro que as relações da América Latina ficaram bastante diferentes, muito mais turbulentas, muito mais tensas durante os anos 60 até os anos 80. Porque a Revolução Cubana de 59, depois o alinhamento de Cuba com a União Soviética em 1961, viabilizam aqui nas relações latino-americanas o crescente pânico dos Estados Unidos de perder outros países da sua área de influência. Isso conecta, né, o primeiro grande bloco, né, que é a bipolaridade geopolítica em relação à influência dos Estados Unidos aqui no nosso continente. E por conta desse medo, por conta desse temor de outras Cubas acontecerem aqui nas relações políticas americanas, os Estados Unidos vão criar esse programa de auxílio econômico chamado Aliança para o Progresso, que libera recursos para que nesses países envolvidos no programa pudesse se consolidar uma elite alinhada aos interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, através da sua agência de inteligência, a CIA, arquitetam uma operação conhecida como Operação Condor, que viabiliza o contato entre os governos militares que se instalaram na América Latina, de modo a eles conseguirem controlar as oposições e perseguir os seus inimigos. E, finalmente, os Estados Unidos estarão diretamente ou indiretamente envolvidos na instalação dessas ditaduras militares latino-americanas. Não apenas aqui no Brasil, como nos países vizinhos a nós. A Argentina reconhecerá 2 episódios de ditaduras que se instalam entre os anos 50 e os anos 80. O Chile nós temos também a ditadura comandada pelo general Augusto Pinochet. No Paraguai, no Uruguai. Vários são os momentos em que a América Latina reconhecerá governos militares de caráter autoritário, justamente sendo construídos com a narrativa de combater a ameaça comunista, de expulsar a ameaça comunista do continente, usando Cuba sempre como grande exemplo. Beleza, pessoal? Então, são essas as 3 grandes áreas que a prova da UERJ costuma cobrar o assunto Guerra Fria, que, como eu falei no início do vídeo, é o assunto mais recorrente na prova múltipla escolha da UERJ nos últimos 5 anos. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curti-lo, não esqueçam de deixar seus comentários. Eu gostaria de saber de vocês, qual vocês acham
que é o segundo assunto mais importante cobrado pela UERJ, que vai ser tema de um dos nossos próximos vídeos, fazendo uma análise a respeito desse assunto, como fizemos da Guerra Fria. Não esqueçam de comentar aqui para que eu saiba se vocês estão antenados, até mesmo para que eu possa perceber se esse vídeo é do interesse de vocês, se vocês querem que eu grave mais vídeos de dicas voltados ao vestibular. Valeu, pessoal! Não esqueçam de se inscreverem no canal, um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!